Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa playlist, vamos para a aula 4, né, do canal aí mate.crateus, em que nós vamos ver o cosseno, tá? A função cosseno. Bem, tá aqui, de cara você já pode ver aqui os quadrantes, né? Ó, eu estou usando o GeoGebra, tá? Como sempre, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu imagino que você está familiarizado com essas coisas, né? Se não, você vai lá no videozinho, nos outros vídeos dessa playlist aí para revisar esse negócio de quadrante e tal, em que eu explico tudo isso. Bem, eu tenho um ponto aqui, o GeoGebra ele não consegue dar, por algum motivo eu não consigo ficar aqui com ângulo zero, tá? Mas eu estou aqui com o ponto 1, 0. Esse ponto é uma bolinha azul aqui, ó. Eu já falei sobre isso no ciclo trigonométrico, quando a gente falou do ciclo trigonométrico, né? Eu vou ter o ponto F aqui em questão, que é o ponto 1, 0, tá? E aí, revisando rapidamente lá, né? Quando você anda no sentido anti-horário, é o sentido que o cursor está andando aqui, é o sentido contrário ao sentido do relógio. O relógio anda para cá, né? Ó, do curso, fazendo assim com o cursor, né? O sentido horário. Aqui é o anti-horário, é o sentido contrário ao do relógio, como o ponteiro do relógio anda. Aí você vai formar aqui esse ponto, o ponto, a origem do ciclo. O ciclo trigonométrico ele é sempre um círculo centrado na origem de raio 1, tá? E esse vetor posição que vai atingir um ponto aqui em cima do círculo. Esse ponto aqui eu vou até botar aqui para aparecer o rótulo dele, ó. Ele vai mostrar, ele já diz aqui que é cosseno e seno, ó. Cosseno e seno de alfa. Alfa é esse ângulo aqui, porque eu já falei disso anteriormente. Qualquer ponto sobre aqui o círculo trigonométrico, ele é dado por uma abscissa e uma ordenada. A abscissa é o cosseno desse ângulo e a ordenada, como eu já falei na aula 3, é o seno desse ângulo, tá? Que aqui era a gente olhava para cá, para a ordenada, né? Aqui agora eu quero olhar para a abscissa. Nota aqui uma coisa também, eu já botei aqui o eixo dos cossenos. Esse eixo aqui você deve conhecer como o eixo das abscissas, né? O eixo do x. Do ponto de vista da trigonometria, a gente pode dizer que esse aqui é o eixo dos cossenos, tá? O eixo das abscissas. Bem, e como é que funciona essa história aqui? Você vê que eu tenho um ângulo aqui, que esse ângulo está dando por volta de 44 graus. Isso aqui é sempre aproximação, tá? Eu vou até tentar aproximar aqui de 45 graus, vai. Tá aqui, ó, mais ou menos isso, 45 graus. Esse ponto ele tem uma abscissa e uma ordenada. Como eu disse na aula 3, a ordenada desse ponto é o seno desse ângulo, tá? A ordenada desse ponto é o seno desse ângulo, que essencialmente eu vou mostrar aqui o segmentozinho, você deve ter visto lá, é a medida desse segmento aqui, ó. Tá aqui ele, né? Vou botar bem aqui. Tá aqui, é a medidazinha desse segmento aqui, ó, que apareceu aqui em vermelho, tá? Que é correspondente a esse ponto, né? Porque aqui eu vou gerar um triângulo, tá? Um triângulo retângulo aqui. E esse triângulo tem tem esses dois catetos e tem essa hipotenusa. A hipotenusa é justamente o raio desse círculo, que mede 1. Já sabe que o ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, centrado na origem. Quem seria o seno desse ângulo? É esse cateto aqui, ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa que mede 1. E aí a gente olha que é justamente esse segmento aqui, ó. A medida desse segmento é a mesma medida desse, que no caso aqui está dando até essa medida, 0,71, tá bom? Então, esse é o seno. E quem é que a gente vai dizer que é o cosseno? Bem, como eu disse, o seno é a ordenada desse ponto. O cosseno vai ser a abscissa. É essa primeira entrada desse ponto. Esse ponto, ele tem essa abscissa desse ponto aqui, é a mesma abscissa desse, quando eu projeto aqui no eixo do x. Essencialmente, para você não errar nunca essa brincadeira, é assim, ó. Como é que você faz? Você vai projetar, deixa eu pegar aqui, você vai projetar esse ponto no eixo das ordenadas, no eixo dos senos. A ordenada desse ponto aqui projeta, você pega esse ponto e projeta ele no eixo dos senos. A ordenada desse ponto
é o seno desse ângulo. Você vai fazer a mesma coisa agora para achar o cosseno. Você vai pegar esse ponto e projetar ele no eixo dos cossenos, é o eixo das abscissas. A abscissa desse ponto vai ser a mesma abscissa desse ponto aqui, que vai ser o cosseno desse ângulo. Por que, Elano, que vai ser o cosseno desse ângulo? Como é que você viu que é o cosseno? A gente sabe que o cosseno de um ângulo agudo aqui para a gente é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu vou sumir com esses segmentos aqui para não confundir. Aí quem é o cateto adjacente a esse ângulo aqui? Ó? É esse mede, a medida do cateto adjacente, desculpa, a esse ângulo, é a medida desse segmento em azul, certo? Que aqui no caso mede 0,71 também. Então, como é que é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente, que é esse valor aqui, dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa mede quanto? É o raio, que é 1. Então, vai ficar só a medida desse segmento. Logo, ó, eu andei bem aqui. Então, quem é o cosseno desse ângulo? É a medida desse segmento, que é justamente a abscissa desse ponto, aqui no caso 0,82. Eu vou tirar aqui brevemente esse ponto aqui para não confundir, para não ficar um monte de ponto aí. Aí tá aqui eu vou andando, ó. Então, vamos lá. Vamos aqui perceber uma coisa. Antes de mais nada, isso aqui, vamos arredondar para zero, tá? O GeoGebra aí, eu não consigo deixar exatamente no 0 graus, mas vamos arredondar para zero. Então, você percebe uma coisa aqui já. Cosseno de zero é quanto? É 1, ó, que é justamente essa medida aqui. Cosseno de zero é 1. Eu vou animar aqui e fazer a bolinha andar. Aí a bolinha andou. Olha para o segmento. Que esse segmento é quem? É justamente esse segmento em azul. É justamente o cateto adjacente a esse ângulo. E a gente já viu, acabei de comentar, que a abscissa desse ponto, que no caso aqui no primeiro quadrante vai ser justamente o tamanho desse segmento, né? É o cosseno desse ângulo. Aí vamos andar, ó. Aí você está tendo esses cossenos. Aí percebe o seguinte, eu estou me aproximando de quem agora? De 90 graus. Acho que 90 eu consigo parar mesmo em cima. Deixa eu parar aqui mesmo. Ó, parou. Em 90 graus, que o ponto agora é a origem, né? Eu tenho aqui quem? Eu tenho o cosseno sendo igual a zero. Zero, ó. Nota que o segmento azul ele vai diminuindo, ó. No zero, quando eu ando 0 graus, eu não andei nada, o cosseno deu 1. Olha para a abscissa do ponto, como eu disse. Aí vou andar, ó. Vai andando, ele vai diminuindo, à medida que eu me aproximo do 90 graus, que em radiano é π sobre 2, esse cosseno ele vai diminuindo. Olha para o segmento em azul e a abscissa do pontinho aqui projetado, né, por esse ponto aqui no ciclo. Aí, ó, zerou. Vamos andar mais. Andando. Agora nota que o cosseno é negativo. Aqui. Por que o cosseno ficou negativo? Porque assim, esse ponto ele ficou negativo, ele ficou à esquerda do zero. Ó. Esse ponto projetado aqui, o ponto. Esse ponto aqui é o ponto no círculo referente ao ângulo aqui de 111 graus. Aí você projeta ele no eixo dos cossenos. Quando você projeta, como ele ficou um ponto à esquerda do zero, a abscissa desse ponto é o quê? É um número negativo. O módulo dele é como se eu andasse para cá, né? O módulo dele vai ser sempre a medida desse segmento em azul. Mas você tem que ver em qual quadrante esse ângulo está. Vou já falar dos quadrantes. O ponto que se coloca aqui é o seguinte. Você tem que olhar sempre para a abscissa desse ponto, que é a mesma abscissa desse. Ó. Eu vou até botar o rótulo aqui no GeoGebra, tentar botar... Enfim, eu não estou conseguindo aqui, deixa eu ver se eu boto. Deixa eu botar aqui na raça mesmo. Esse ponto eu acho que eu chamei ele de P. Deixa eu botar aqui o rótulo. Ó. Tá aqui, ó. Cosseno, seno. A primeira entrada, a abscissa. O cosseno, a segunda entrada, a ordenado seno. Nota que ele ficou aqui, ó, negativo. E aí é o que eu estou explicando. Por que ele está negativo? Porque agora ele ficou um ponto aqui que está à esquerda do zero, né? No eixo dos cossenos, no eixo das abscissas. Tirar aqui de novo o rótulo e vamos botar. Aí vamos andando. Estou aqui me afastando do 90 graus, estou me aproximando dos 180 graus, que é π em radiano. Estou me aproximando de quanto? Ó? De menos 1, né? Eu vou andar. Tá aí, cheguei mais ou menos aqui também, eu não consigo deixar exatamente igual, mas aqui está aproximadamente 180 graus, que é π em radiano, que deu quanto? Menos 1. Aí vou andando, ó. Agora eu estou começando em módulo a diminuir o tamanho desse segmento, né?
em azul, que o módulo desse negócio é o cosseno desse ângulo aqui, tá? No caso aqui, na verdade, esse cosseno vai ser negativo, né? No terceiro quadrante. Por quê? Porque no terceiro quadrante, nesse ângulo aqui, quando eu chego no ângulo do terceiro quadrante, o ponto tem uma abscissa que está à esquerda do zero ainda. E aí está diminuindo em módulo, né, o tamanho desse segmento, e vai se aproximar de quanto? De zero de novo. Então, em 270 graus, que é 3π sobre 2 radiano, o cosseno deu zero. E agora eu vou andar. Agora ele vai ficar o quê? Ó? Ele voltou a ser positivo. Por que ele voltou a ser positivo? Porque agora esse pontinho, a abscissa dele, que é a mesma desse aqui projetado, é um número que está à direita do zero. E aí ficou positivo. A direita do zero é um número positivo, a esquerda do zero é um número negativo. Ou seja, um ângulo aqui do quarto quadrante, ele tem cosseno positivo. Tá? E aí vem e vai se aproximar de quanto? À medida que eu ando, estou me aproximando de 360 graus. Olha aqui, ó. Tô indo, aqui eu estou bem pertinho, quase com 350 graus. E o cosseno está se aproximando muito de quanto? De 1. Então, em 2π, que é 360 graus, aqui bem aproximado, que está aqui em radiano, a gente vê que o cosseno de 2π, que é 360 graus, está dando 1. Tá? Então, acho que deu para entender. Eu vou botar aí a animação de novo, né? Sempre olha para esse pontinho aqui, que é justamente, é só olhar para cá. No primeiro quadrante é o caso mais fácil. Como é que eu acho o cosseno? Cateto adjacente, que é esse aqui em azul, dividido pela hipotenusa, que mede 1. Aí vai ser a medida desse segmento, que no primeiro quadrante, a medida desse segmento coincide com essa abscissa. No segundo quadrante, o módulo dessa abscissa desse ponto é que é o tamanho desse segmento, tá? Aqui, esse segmento em azul, ó, ele mede 0,48, que é o módulo da abscissa desse ponto. E por que agora o cosseno ficou negativo no segundo quadrante? Como eu já expliquei. Porque agora o ponto aqui tem uma abscissa que está à esquerda do zero. E aí vai. Vou deixar animando aí para vocês verem, tá? Então, eu acho que deu para ficar muito claro. O cosseno, então, é a abscissa desse ponto. Situação semelhante ao caso do seno, só que no seno, o seno do ângulo é a ordenada desse ponto aqui. E que ponto é esse? É o ponto no círculo trigonométrico correspondente a esse ângulo, que eu já comentei na primeira aula dessa playlist aqui, né? Como é que a gente entende o ciclo trigonométrico. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo lá. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, se você ainda está com alguma dúvida, que eu explico bem direitinho nos vídeos anteriores como é que funciona o ciclo trigonométrico. Então, bem, vamos aqui brevemente ver algumas propriedades do cosseno. Primeira delas, que é muito importante, o cosseno é positivo para ângulos que estão no primeiro e quarto quadrante. Está aqui a explicação, ó. Porque quando o ângulo está no primeiro quadrante, como esse caso aqui, a abscissa desse ponto está o quê? Está à direita do zero. O zero está bem aqui, a origem, ó, e a abscissa ficou à direita do zero. Quando eu vou para o segundo quadrante, a abscissa desse ponto é a mesma abscissa desse aqui, que agora está à esquerda do zero. Então, o cosseno é negativo no segundo quadrante. No terceiro quadrante, mesma coisa. A abscissa desse ponto, que a gente já viu que é o cosseno desse ângulo aqui, no caso o ângulo do terceiro quadrante, que é a mesma abscissa desse, continua à esquerda do zero. Então, o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. E por fim, quando eu chego quando eu percorro um ângulo do quarto quadrante, como esse aqui, a abscissa desse ponto que a gente já viu que é o cosseno desse ângulo, é a mesma abscissa desse ponto que agora está à direita do zero. Então, o cosseno é positivo aonde? Primeiro e quarto quadrante. É negativo aonde? Segundo e terceiro. Eu vou continuar animando aí para você enxergar isso. Ó. Vai vendo que é só olhar para a abscissa desse ponto. Ela fica positiva no primeiro e no quarto, e ela fica negativa no segundo e terceiro. Então, não esqueça isso. O cosseno do ângulo alfa é positivo se o ângulo está no primeiro e no quarto, e negativo se o ângulo é do segundo e do terceiro quadrante. Bem, o que mais que a gente tem para ver aqui sobre o cosseno? Vamos ver outra coisinha aqui. Esse ponto aqui vai já aparecer, eu vou botar depois. Cosseno é uma função real, tá?
ela está definida na reta e chega no intervalo menos 1. Bem, está definida na reta por quê? Já expliquei isso lá nos outros vídeos. Para cada ângulo, eu posso fazer uma conversão de grau para radiano, certo? Se você tem um ângulo em graus, você pode converter isso para radiano. É só fazer uma regra de 3, né? 2π em radiano equivale a 360 graus. Então, π em radiano vai ser a metade de 360, porque π é a metade de 2π, né? Então, vai ser 180. E assim vai. Você vai conseguindo, então, para cada ângulo em grau, obter um número real, que é a medida desse ângulo, só que em radianos, tá? Inclusive, alguns estão até dispostos aqui, ó, esses pontinhos amarelinhos. π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, e 2π, que é 360 graus. E continua aqui, ó. Eu fiz até mais alguns, tá? E também vai vir à esquerda. Como é que fica negativo? Negativo é quando você anda agora no sentido horário. Por exemplo, o que seria menos 30 graus? A gente sabe que 30 graus em radiano é π sobre 6. Então, menos 30 graus é como se eu percorresse aqui a partir do ponto 0 no ciclo trigonométrico no sentido horário, 30 graus, só que percorrendo no sentido horário, aí eu vou chegar no menos π sobre 6 em radianos. Mas, enfim, então, função cosseno está definida na reta toda, pensando esses ângulos em radianos. E por que as imagens só atingem valores entre 1 e menos 1 e 1? Porque você olha aqui, ó, o cosseno em módulo, tá? O valor dele é a medida desse segmento aí, ó. Vou deixar o segmento andar um pouco aí, pronto. Agora nota o seguinte, a medida desse segmento em módulo, ela vai de onde a onde, ó? Ela vai de menos 1, ou ainda uma outra maneira de pensar isso aqui, é olhar essas abscissas, né? Já que a gente já viu que o cosseno, ele é a abscissa do ângulo, é só você olhar para essas abscissas. Essas abscissas, elas ficam sempre entre menos 1 e 1, né? Você pode perceber facilmente aqui desses ângulos, do segmento em azul. Deixa eu ver aqui o segmento em azul, ele está aí rodando. Está aí, ó. O segmento, o cosseno desse ângulo é essa abscissa aqui, ó. Que o módulo dessa abscissa é justamente a medida desse segmento azul. E aí você percebe que esse negócio ele vai até menos 1 e depois volta até 1. Ó. Ele está meio bugando aí o GeoGebra, mas aí um momento ele vai voltar ao normal e aí ele mostra isso para a gente. Você verifica aqui que a medida desse segmento é 1 no máximo, né? Vai de 0 a 1, ou seja, como essa medida de segmento é o módulo desse negócio, então eu vou ter aqui já essa segunda propriedade aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, aí vai já aparecer aqui o texto 16, está aqui, ó. O cosseno, ele está entre menos 1, cosseno de um ângulo x, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Ele está entre menos 1 e 1, certo? Vai já aparecer aí na tela, tá aí, ó. Ele está entre menos 1 e 1. E você já sabe de funções modulares, né? Que isso equivale a dizer que o módulo do cosseno é menor ou igual do que 1, tá ok? E por fim, eu vou botar uma última coisinha aqui que vale a pena destacar, que é o período disso, tá? A função cosseno ela é periódica. O período dela é 2π, certo? Significa o quê? Que quando você anda 2π, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, você volta para o mesmo lugar, ok? Vamos ver como isso se dá na prática, né? Eu vou pegar o ângulo aqui, ó. Por exemplo, vamos tentar aproximar aqui. Esse bicho apareceu aqui de novo, vou tirar esse rótulo. Vamos aqui tentar aproximar 40 graus, vai. Tá aqui, mais ou menos isso. Aqui tem arredondei aqui para 40 graus. Aí eu vou mudar uma volta completa. Vamos imaginar que aqui, ó, esse K igual a... Quando K é zero, aí 2 vezes 0 vezes π dá 0. Então, x mais 0 é x, então isso aqui é igual a isso, óbvio. Agora vamos fazer, o K varia nos inteiros. Vamos pegar primeiro os naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Quando o K for 1, por exemplo, aqui vai ter 2π. O que é 2π? 2π em radianos é 360 graus.
Então, eu vou andar aqui 360 graus, ó, 40 graus, aí vou, andei, enfim, vou continuar andando aqui, vou tentar aproximar aqui de novo, pronto. Tá aí, aproximadamente aqui, eu tô com dificuldade aqui para aproximar, mais ou menos isso. Pronto, cheguei e voltei para o mesmo lugar. Como eu voltei para o mesmo lugar, imagina que eu voltei para o mesmo lugar, tá? Aqui não está exatamente igual, mas imagina que está arredondando aí, está voltando para o mesmo lugar. Então, eu cheguei no mesmo ponto. E aí, de novo, a abscissa desse ponto é o cosseno desse ângulo, né? Que logo deu o mesmo valor, entendeu? Então, quando eu andei 2π, eu voltei para o mesmo valor, em graus, eu andei 360 graus, e faz todo sentido, né? Se você andou 360 graus, você voltou para o mesmo lugar. Se eu ando, o K é igual a 2 agora, aí fica 2 vezes 2, 4π. 4π é 720 graus, que equivale ao que? 2 voltas. O K, ele determina o número de voltas, tá? Agora, no caso, seria o quê? Uma volta, cheguei aqui no 40 graus, tá? Mais ou menos. Aí agora eu vou dar 2 voltas. Pá, cheguei aqui no 40 graus aqui de novo, tá? Então, voltei para o mesmo lugar, o cosseno deu a mesma coisa de novo, ok? E aí se você der 3 voltas, aqui vai ser 2 vezes 3, 6π. Vai ser 3 voltas, você voltou para o mesmo lugar. Por isso que ela é periódica, a gente diz, ó, que dá dando a mesma coisa. Quando o K é positivo, quando o K é negativo, é a mesma ideia, só que você agora vai andar, em vez de ser no sentido anti-horário, você vai andar no sentido horário. Por exemplo, quando o K é menos 1 aqui, isso aqui vai ficar quanto? 2 vezes menos 1, menos 2. Vai ficar menos 2π. Menos 2π é a mesma coisa de menos 360 graus. Então, o que é menos 360 graus? É andar 360 graus no sentido horário agora, no sentido do ponteiro do relógio. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou andar 360 graus agora no sentido horário, certo? E aí voltei aqui para o mesmo 40 graus aqui, aproximado, né? Aqui. Aí deu o mesmo valor, tá? Deixar mais ou menos aí aproximado com o que estava, né? Sei lá, mais ou menos por aqui. Então pronto. Aí cheguei no mesmo valor, o cosseno se repetiu. Aí eu faço K igual a menos 2. Então o que que é? O K igual a menos 2 é menos 4π, que é menos 720 graus. Ou seja, você dá 2 voltas completas, agora no sentido horário. Certo? Então, o K ele determina o número de voltas. Se ele é positivo, ele determina voltas positivas. K é 1, uma volta, que é 2π, que é mesmo 360 graus. K é 2, então dá 4π, que é 720 graus. Se o K for negativo, é a mesma coisa, só que em vez de andar no sentido anti-horário, você vai andar no sentido horário. Ok? É só isso. Então, a gente percebe isso, que a função cosseno é uma função periódica. Os valores de cosseno estão entre menos 1 e 1, como a gente pode ver daqui, ó. Começa a brincadeira aqui, o cosseno de 0 é 1, né? Aí vai, olha para a abscissa desse ponto, que é o módulo. Na verdade, o módulo dessa abscissa aqui, desse ponto, é o tamanho desse segmento em azul, tá? Aí eu vou diminuindo quando eu me aproximo de 90 graus, ó, me aproximei, zerou. Cosseno de 90 zerou. É só olhar que o segmento aqui está diminuindo. A abscissa desse ponto está ficando cada vez menor, que é 0,31, aí vai baixando, 0,2, até zerar no 90. Agora eu vou andar de 90 para 180 graus, que é 2π, que é π em radianos, né? Aí o segmento aqui está aumentando o comprimento dele. De fato, o módulo desse negócio aqui, da abscissa desse ponto, está aumentando. Mas também vai até quanto? Essa abscissa está se aproximando de quanto? Menos 0,86, menos 0,9, está se aproximando de menos 1. Ou seja, o módulo desse segmento em azul é o comprimento desse segmentozinho aqui, tá? O módulo da abscissa desse ponto azul é justamente o comprimento desse segmento azul aqui. E aí agora vai diminuindo, né? Vai diminuindo, se aproximando aqui de zero, o módulo desse segmento. O tamanho do segmento está diminuindo. Por quê? Porque a abscissa ela está em módulo diminuindo, a abscissa desse ponto. E ela está se aproximando de quem? Ela vai se aproximar de zero. E ela chegou a zero no 270 graus. E aqui, de 270 graus para 360 graus, que é 2π, aqui é 3π sobre 2, né? 270 graus. Aí agora ficou positivo de novo, porque está à direita do zero, a abscissa desse ponto.
e coincide de novo com igualzinho ao comprimento desse segmento aqui, já que está positivo. E aí vai se aproximar de 1. Então o cosseno, assim como o seno, também é uma função que está entre menos 1 e 1. Quando eu fizer o gráfico, ela tem que ficar nessa faixa aqui pontilhada, ó, entre menos 1 e 1. E aí a gente sabe onde é que é positivo e negativo. Positivo aqui, cosseno aqui é positivo, a abscissa desse ponto é justamente o comprimento desse segmento, é no primeiro e no segundo quadrante, ó, porque a abscissa está à direita do zero. Agora ela é negativa onde? No segundo e no terceiro quadrante, porque aqui um ângulo do segundo quadrante, a abscissa desse ponto ficou à esquerda do zero. O módulo dela é o comprimento desse segmento aqui, mas ela está negativa. E assim como no terceiro quadrante, a abscissa desse ponto está à esquerda do zero, por isso é negativa. Enfim, agora por fim, vamos aqui, eu acho que já deu, não sei se tem mais alguma coisa para falar, se tiver, depois você pode deixar nos comentários aí do vídeo, que eu respondo assim que puder. Ou mesmo se você for meu aluno, me procura, você tem meu contato e aí eu tiro a dúvida diretamente comigo. Mas agora vamos animar esse ponto, tá? Eu vou botar ele aqui de novo, partindo aqui do... Vou botar ele partindo aqui da origem. Vamos aqui, né? O que vai acontecer? Depois eu boto o gráfico da função. Esse ponto, ele é esse aqui, ó. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Nota que quando eu botei, eu vou apagar de novo, ó. Esse ponto que está em azul, ó, vou clicar, ele vai ficar azul, ele está amarelo, desculpa, ele vai ficar azulzinho. Por quê? Porque eu estou fazendo 90 graus aqui, ó. Vou tirar aqui esse negócio, esse rótulo brevemente. Isso aqui, ó, 90 graus. Então, vou botar o ponto de novo, ó. 90 graus é quanto em radiano? Está aqui, ó, π sobre 2, você já sabe disso. Então, o cosseno vai dar quanto? Vai dar zero. Esse pontinho aqui, azulado, vai ser justamente o valor do cosseno. A gente já viu que o cosseno de 90 é zero, tá? Eu vou aqui para exibir o rótulo. Esse ponto eu vou deixar para mostrar uma coisinha legal. E agora eu vou animar o negócio. Aí, ó, nota o seguinte, o ângulo está andando, ó. Nota que aqui é negativo, ó. Presta atenção, aqui é uma coisa legal, né? O cosseno tá, lembrando, o cosseno desse ângulo, o ângulo do segundo quadrante, a gente já viu que é negativo, porque o cosseno é justamente aqui, ó. Deixa eu tentar botar aqui de novo no ponto P. Ele não está botando aqui, eu vou botar aqui mesmo, na raça. Tá aqui, ó. A abscissa desse ponto, ele já diz, é o cosseno desse ângulo alfa, tá? Então, nota que ele é negativo. Por isso ele tá, aqui são as imagens, ó. Entre menos 1 e 1. É essa imagem aqui, ó, entre menos 1 e 1. É por isso que está abaixo do zero, ó. Está daqui para baixo, porque é negativo. Aí ele vai andando, ó. Aí vai zerar aqui no π, desculpa, no π vai dar zero não, vai dar menos 1, ó. Já deu para perceber, né, que no π, ó, o cosseno de π é quanto? A gente já está vendo que é menos 1, tá? Tá próximo aqui, mas já arredonda para isso. Aí eu vou andar agora vai zerar. Aonde? No 3π sobre 2, ó. Tá subindo, tá menos 1 e vai subir, ó. Menos 1 tá aqui, ó. E vai começar a subir. Aí vai começar a subir e quando chegar no 270 graus, que é o 3π sobre 2, vai zerar. Já zerou, passou aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Zerou aqui, ó. Aqui é 270 graus, tá? E você nota que é tudo zero, ó. O ângulo 270 graus, que é em radiano 3π sobre 2. E qual é a abscissa desse ponto? Deixa eu fazer ele andar aqui um pouquinho. Qual é a abscissa desse ponto aqui, ó? Botar aqui o rótulo de novo. Ele não está querendo aparecer. Deixa eu ver que ponto é esse. Não, não é esse aqui. Esse ponto, ele eu não sei se eu vou achar mais agora ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui esse ponto. Ele é um ponto que tem primeira coordenada variando aí. Ele está variando. E a segunda... Esses pontos aqui, não é esse, também não é esse. Enfim, eu não sei se eu vou encontrar esse ponto aqui. Aqui é o ponto G, né? Vou exibir o rótulo dele. Tem como botar aqui as propriedades? Eu vou deixar assim mesmo. Você já sabe aqui que o cosseno desse ângulo é justamente... É esse aqui? É esse aqui, pronto, achei. O cosseno desse ângulo é justamente essa medida, ó, é 0,21. E nota que já está positiva, né?
Aí vai continuar andando aí, ó. Aí vai positivo, vai positivo, vai positivo, vai chegar no máximo ali aonde? Em 1, ó. E você vê aqui, ó, o segmento, o tamanho desse segmento, ele está se aproximando de quanto? De 1, que é a mesma abscissa desse ponto. E aqui, ó, você percebe que está se aproximando de quem? De 1, vai subir. 2π é 360 graus. Subiu aí, ó. Aí depois vai voltar, tá? Porque isso aí está feito só no ciclo trigonométrico. Aqui dá para ver bem bonitinho no primeiro quadrante, ó. 0,89 é a abscissa desse ponto, que é a mesma abscissa desse, que é o tamanho desse segmento, que é essa medida bem aqui é 0,89, tá? E aí você vem, ó, aí vai andando, vai andando, vai andando, e aí vai formando o gráfico da função cosseno, tá? Por fim, eu vou continuar deixando esse negócio animando aí, eu vou botar a função, como é que fica ela na reta toda, ó. Na reta toda ela fica com essa cara, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, tá? Ela fica essa ondinha que é periódica, né? Ela fica a cada 2π, né? A cada andada no ciclo aí todinha, uma volta completa, você tem o mesmo gráfico, é a mesma onda, tá? Ela é periódica, ela fica se repetindo. E aí, essa parte em azul que está aparecendo aí na tela, é só quando eu dou uma volta completa, de 0 a 360 graus. Aí quando é negativo, ela vai fazer esse mesmo percurso, só que agora nesse sentido, à esquerda do zero. E aí continua, né? Você nota, que eu vou aqui agora andar um pouquinho, você nota que é a mesma curva, ó. Aqui zerou, né? Chegou deu a volta completa e vai começar de novo. Aí você percebe, ó, que é a mesma onda, ó, tem o mesmo comportamento, ó. Ela vai ficar fazendo esse mesmo comportamento a cada 2π, tá? Em radiano, que equivale em graus a 360 graus. Ou seja, a cada volta completa aí no ciclo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o gráfico da função cosseno, o que é o cosseno. Eu acho que deu para esclarecer bem o que é o cosseno. Em essência, o cosseno ele é a abscissa desse pontinho aqui, tá? E aí o gráfico vai ser dado dessa forma aí que a gente discutiu aqui. E é isso, um negócio curioso, bonito, né? Eu sugiro você aprender a mexer no GeoGebra, eu acho que vale bastante a pena, é um programa bem legal de se usar, ajuda muito a você entender como é que funciona a geometria de algumas coisas, quando você está iniciando principalmente. E se você quiser tirar alguma dúvida, se você me conhecer pessoalmente ou for meu aluno, enfim, aqui do IFCE, do Campus Crateus, né? IFCE Campus Crateus, entre em contato comigo. Se não, se você estiver vendo esse vídeo, mas não for daqui, deixa aí nos comentários do vídeo que a gente vai responder sempre que possível, tá? Para sanar as dúvidas de vocês. Então foi um prazer, continue estudando e até mais.